Insights, o podcast do Bradesco. Acho que a boa notícia é esse potencial, ele está com a gente, então acho que o país tem uma capacidade de crescer entre 2 e 2,5 sem gerar muitas pressões de inflação, mas ao mesmo tempo, e a gente vai falar bastante depois de política monetária, não quero antecipar muito, mas tem um aperto de juros em curso e tem um governo que vai e precisa gastar menos nos próximos meses. Eu digo vai porque o arcabouço prevê isso e precisa pelos temas da sustentabilidade das contas públicas. A China tem produzido impactos também para a área do euro. Quer dizer, em que sentido? Ela vem competindo cada vez mais em mercados externos. É claro que a China vem competindo há 20, Justíssimo. 30 anos, né, ou 40 anos, então isso não é inteiramente uma novidade, mas nos últimos anos, particularmente no setor automobilístico, ganhando muito terreno. E isso e outros setores são importantes para a exportação da Alemanha e de outros países da área do euro, que estão perdendo competitividade e, portanto, tem um desafio duplo, quer dizer, tanto interno quanto competir com a China e a Ásia como um todo. Olá, você ouviu alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou o Newton Pereira, diretor do Banco de Atacado do Bradesco, e hoje eu estou aqui para fazermos uma análise geral sobre a macroeconomia. Teremos pousos suaves das grandes economias no mundo ou nenhum pouso? Pensando em Brasil, quais os próximos passos? No cenário doméstico, vamos fazer uma análise sobre o país nessa fase de reavaliação de trajetória de alta de taxa de juros, cumprimento da meta de inflação e muito mais. Para essa avaliação mais ampla, hoje vamos conversar com o economista-chefe do Bradesco, Fernando Honorato, e com o Marcelo Toledo, economista-chefe da Bradesco Asset. Honorato, bem-vindo. Tudo bem contigo? Obrigado, Newton. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com você, com o Marcelo também. Legal. Toledo, obrigado por estar aqui conosco aí para esse bate-papo. É um prazer estar aqui e, Newton, cumprimentar também o Fernando. Isso aí. Vamos começar esse bate-papo fazendo uma análise do cenário atual global. O mundo está desacelerando, né, Honorato? Quais os indicadores trazem esses sinais e qual a sua avaliação sobre os últimos recados do Fed para a economia norte-americana e, consequentemente, para as grandes economias? Temos eleições americanas, além da estabilidade econômica global geopolítica. O que está no radar na tua visão? Boa. Eu acho que a eleição eu vou deixar para o Marcelo, tá? Ele está estudando esse tema de perto. Combinado. Brincadeira. Olha só, eu acho que tem alguns sinais ambíguos da economia global em relação à desaceleração, mas se a gente fosse traçar um cenário base, eu acho que o cenário base, como você descreveu, Newton, é exatamente de desaceleração. Então vamos lá. Quando eu olho para a China, por exemplo, né, a gente claramente vê um país que está exportando desinflação para o mundo. A produção chinesa cresce muito mais rápido do que as vendas do varejo internas ou mesmo do que os investimentos. E eles têm uma dificuldade de crescer, né, na velocidade que eles cresceram nos últimos anos. Então a China, como um ator super relevante da economia global, está desacelerando. Acho que aqui não tem muitas dúvidas a esse respeito. Outro indício de desaceleração que passa um pouco pela China, mas extrapola a economia chinesa, são as commodities. Quando a gente olha para preços de commodities, por exemplo, petróleo, minério, mesmo algumas agrícolas, né, eles estão em níveis bem mais baixos do que em outros momentos. Pega o caso do petróleo. Nós temos, né, vários conflitos geopolíticos hoje no mundo e, apesar disso, o petróleo está lá oscilando entre 70 e 75 dólares, enfim. Então, me parece que também falta um pouco de demanda global. Agora, nos Estados Unidos, acho que a história é um pouco diferente, né? A economia segue resiliente, mas eu vejo indícios de perda de fôlego também, especialmente no mercado de trabalho. De novo, alguma ambiguidade ali, né? Mas tem uma desaceleração. Então, para não me alongar muito aqui na resposta, eu acho que os juros, né, que nós praticamos no mundo nos últimos 18 meses, eles sim foram suficientes e continuam sendo suficientes para trazer essa desaceleração do mundo. A boa notícia, como você mesmo traçou no início, né, é que eu acho que é um pouso suave. Aparentemente, a gente vai ter uma desaceleração gradual, com a inflação convergindo lá para as metas dos bancos centrais, para os níveis de conforto deles, e o Fed, o Banco Central Europeu, cortando taxa de juros. Portanto, acho que pensando para o cenário dos emergentes, a gente vai falar bastante de Brasil daqui a pouco,
Eu acho que o cenário base é um cenário positivo, tá? Mas eu fiz a brincadeira com o Marcelo, até porque acho que tem riscos nesse processo, obviamente não só geopolíticos, eleição também deve ser um ponto bem importante. Deixa eu, então, até movendo aqui um pouco para a Europa, e aí, Marcelo, contigo, né? Como é que fica a zona do euro diante dos dados do Fed? Qual a expectativa de crescimento econômico para a região do euro? Então, a área do euro, ela vive naturalmente uma situação um pouco pior do que os Estados Unidos, ou razoavelmente pior, eu diria, em termos de crescimento. Então, se a gente for olhar taxa de crescimento do ano passado e esse ano, a gente deve ter um crescimento do PIB da zona do euro como um todo de 0,5 ponto do PIB. Então, 0,5% de crescimento, talvez ano que vem perto de 1%. Então, é um crescimento que vem bem mais baixo. Obviamente, a gente teve todo o impacto da guerra, Rússia e Ucrânia. Eu diria até que a região conseguiu lidar bem com a tragédia do ponto de vista desse conflito. A Alemanha está enfrentando ainda bastante problema do ponto de vista de readequar a sua produção industrial, que dependia muito do gás. Conseguiu em boa medida, mas não inteiramente. E quando a gente olha dentro da área do euro, tem um comportamento bastante divergente entre os países. A Alemanha sofrendo muito mais, quer dizer, com um desempenho muito pior do ponto de vista de crescimento. Espanha, melhor. E França e Itália no meio do caminho. Itália até curiosamente, né, um problema fiscal muito grande, mas fizeram estímulos fiscais nesses últimos anos. Eu acho que, como o Fernando também comentou, quer dizer, a China tem produzido impactos também para a área do euro. Quer dizer, em que sentido? Ela vem competindo cada vez mais em mercados externos. É claro que a China vem competindo há 30 anos, né, ou 40 anos, então isso não é inteiramente uma novidade, mas nos últimos anos, particularmente no setor automobilístico, ganhando muito terreno. E isso e outros setores são importantes para a exportação da Alemanha e de outros países da área do euro, que estão perdendo competitividade e, portanto, tem um desafio duplo, quer dizer, tanto interno quanto competir com a China e a Ásia como um todo. Do ponto de vista de juros, o Banco Central Europeu já cortou 3 vezes a taxa de juros, então trouxe de 4 para 3,25, e a nossa visão é que vai trazer para 2 no ano que vem. Marcelo, continuando contigo, você falou de China, né? Qual a tua avaliação do momento atual da China? Porque as projeções do mercado sinalizam que a região deve crescer algo em torno de 4%, variando aí, né, nessa casa. Mas após a última coletiva do ministro das Finanças do país, ressaltando as necessidades de mais estímulos para crescimento, o que você espera com relação à China? Então vamos, sem voltar muito no tempo, mas só contando um pouquinho de onde, por que a gente está nesse momento, com a China anunciando vários pacotes de estímulo. Então, basicamente, a China tem vivido uma crise do setor imobiliário. Então, o lançamento de imóveis, que eu acho que é a estatística que eu gosto mais de olhar, caiu mais de 70% em relação ao pico, quando a gente compara ali 2000, um pouquinho depois da pandemia. Esse processo já dura mais de 3 anos, então não é inteiramente uma novidade, mas tem tido efeitos ainda, vem produzindo efeitos. Quer dizer, se a gente for olhar, o setor imobiliário ele tem um ciclo muito longo, porque você lança o imóvel e fica construindo 2, 3 anos, então isso dura muito tempo. Então o que está acontecendo é a China lidando, em primeiro lugar, com essa mudança, essa crise do setor imobiliário, que é uma mudança estrutural, quer dizer, construía muitos imóveis e tem que vir para um patamar de construção menor efetivamente. Essa transformação ela também acontece em meio a outras certas dificuldades, né? Então, tem ali a questão que a gente estava falando, apesar de exportações chinesas muito fortes, é difícil que ela continue ganhando muito terreno. Então, meio que esgotou ali no pós-pandemia o que ela poderia ganhar de market share. Então, voltando mais à questão interna, essa crise do setor imobiliário acaba produzindo, ou tem produzido, consequências importantes para as famílias e para os governos regionais, né? Finanças familiares, pessoais e finanças públicas. Por quê? A gente pode brincar aqui, né, exagerar um pouquinho, fazer uma caricatura, que o imóvel para o investidor chinês ou para a família chinesa é como o CDI para a família brasileira. Todo mundo tem um pouco investido nisso, né? Então, a hora que você começa a ver que essa principal reserva de valor está perdendo valor, está caindo de preço, isso gera uma crise de confiança, gera menos consumo.
Nos governos locais, quer dizer, os governos locais, eles se beneficiavam muito desse boom imobiliário, eles eram os donos da terra, vamos dizer assim, e quando tinha uma nova construção, eles recebiam uma receita da venda daquela terra. Então, você tem um duplo impacto, famílias sofrendo e governos regionais sofrendo. Bem, essa desaceleração não é novidade, todo mundo já está enxergando isso faz alguns anos, mas em julho, agosto, setembro, as coisas começaram a piorar de uma velocidade um pouco mais rápida. Vários analistas e economistas e outros ex-dirigentes chineses já vinham publicamente meio que pressionando o governo. É lógico que na China você não pressiona tanto assim, mas enfim, você vinha exercendo ali, manifestando uma preocupação na medida do possível com essa situação. E o governo conclui, e na nossa visão é um pouco de concluir que isso poderia levar a uma piora adicional grande, que precisa fazer alguma coisa. Então eles dispararam ali uma bateria de medidas que incluem juros, compulsório, novas linhas do Banco Central para governos locais, para bancos, até para investidores, fundos comprarem ações. Então, eles estão fazendo lá o que a gente chama, para os bancos centrais ocidentais ali, chamou de quantitative easing. Em alguma medida é um quantitative easing. É o Banco Central fornecendo linha diretamente. Bem, tem outras medidas em debate, a gente provavelmente vai ter a parte fiscal também, estímulo direto. Eu acho que o importante é o seguinte, essas medidas, na nossa visão, elas tiram o risco de uma grande piora adicional. Mas são medidas para conter uma crise. Não é um país que está indo tudo bem e de repente você faz um estímulo. Então, a gente não espera que esse 4 que estava sendo projetado para 2025 se transforme em algo muito maior. A conta ali que a gente tem feito, outros analistas têm feito, é que o conjunto de medidas significa algo como meio ponto a mais de crescimento para o ano que vem. Eu acho que é até um bom ponto, né, Newton, para retomar aquela discussão inicial nossa lá dos efeitos geopolíticos e vamos chamar assim, dos riscos ao redor do cenário base, né? Que eu brinquei aqui com o Marcelo do tema da eleição, mas coloca em cima deste quadro que o Marcelo desenhou um eventual acirramento do conflito comercial entre Estados Unidos e China, né? Que acho que seria mais provável no caso de uma eventual eleição do Trump, né? Eu até acho que ele não vai conseguir levar a cabo o tamanho de tarifa de importação que ele tem dito, né? Acho que o Congresso americano vai modular isso, mas em alguma medida eu acho que é altamente provável que haja algum tipo de aumento de imposto de importação. Então, isso pode agravar tanto a situação de preços nos Estados Unidos, esse é um risco do cenário base, lembra que eu falei, não, o cenário que a economia global desacelera e os preços caem, mas o risco para os Estados Unidos é termos preços mais altos com a proteção, e para a China é uma desaceleração ainda mais forte, mas não só, se houver uma proteção tarifária maior contra a China, a minha impressão é que o mundo todo vai responder. Ninguém vai ficar assistindo a China, né, exportar para outros, triangular essa exportação para outros lugares e não fazer nada. Então, acho que aí a gente pode ter um pouco mais de confusão. E no caso da eleição da Harris, né, eu acho que aí a discussão é um pouco diferente. A gente pode não ter esse protecionismo contra a China. Em alguma medida, eu acho que isso vai acontecer seja Trump, seja Harris, né, mas em escalas distintas. Mas você pode ter uma discussão de estímulos maiores, talvez fiscais, mais gasto do governo, também produzindo algum risco de efeito de preço. Só para fechar esse bloco aqui, eu acho que isso é um tema mais para 26 do que para 25. Né? Vai ter que passar para o Congresso, tem que ver os efeitos, enfim, mas o tema da eleição americana tem potencial de gerar volatilidade, aquele pouso suave que a gente falou? Acho que tem, né? Tem mais espaço para volatilidade de preço no curto prazo do que sobre a economia real, mas olhando para 26, 27, acho que a gente tem aí sim, dependendo da configuração de política econômica, pode ver algumas mudanças. De novo, tem alguns temas aí, alguns fios desencapados na economia global, né, que inclui as guerras, obviamente, que são terríveis, que podem gerar muita volatilidade ainda. Fernando, falamos de economia global, né, Estados Unidos, zona do euro, China, vamos aqui agora falando de Brasil, né? Olhando a economia doméstica, os dados de crescimento vêm surpreendendo, né, com estimativas para cima, né? Mas eu queria falar um pouco sobre os próximos indicadores que devem ser fundamentais para a gente poder analisar essa melhora no desempenho do Brasil.
os economistas, né, Newton, nós éramos conhecidos por errar as projeções de câmbio, né? Agora nós estamos sendo conhecidos por errar as projeções de PIB também, como você destacou. Para nossa sorte, o que me deixa dormir à noite tranquilo é que o mundo todo errou, o FMI errou, o Fed, o Banco Central Brasileiro, enfim. Mas eu queria, até antes de falar dos próximos indicadores, destacar um aspecto disso. Porque o erro acumulado de projeção de PIB foi de fato muito grande. Só uma métrica, nos últimos 3 anos, entre o que se projetava no início do ano e que se observou ao final do ano, né, se acumulou um erro de 6 pontos, 6,5 pontos nas projeções de PIB do mercado. Tá? Isso é muita coisa. Por que isso importa para a resposta aqui ou para a sua pergunta? Né? Porque o que está por trás desse erro ajuda a explicar um pouco o futuro. Né? E a nossa avaliação lá no banco é que um pedaço deste erro tem a ver com uma economia que cresce mais, que tem um potencial de crescimento maior, fruto das reformas aí desde o Temer, algumas do governo Bolsonaro, outras até do governo Lula já, mas enfim, tem reformas que ajudam, mas tem um gasto público muito relevante nos últimos 18 meses em especial, né, que ajudaram a segurar essa demanda bastante forte. Então, são esses 2 componentes. Quando a gente olha para frente, acho que a boa notícia é esse PIB potencial, ele está com a gente, então acho que o país tem uma capacidade de crescer entre 2 e 2,5 sem gerar muitas pressões de inflação, mas ao mesmo tempo, e a gente vai falar bastante depois de política monetária, não quero antecipar muito, mas tem um aperto de juros em curso e tem um governo que vai e precisa gastar menos nos próximos meses. Eu digo vai porque o arcabouço prevê isso e precisa pelos temas da sustentabilidade das contas públicas. Então acho que os próximos meses a gente deve observar alguma desaceleração da economia brasileira. Tá? É verdade que as famílias acumularam um pouco de poupança nos últimos trimestres, então isso deve suavizar um pouco essa desaceleração, mas acho que os próximos indicadores, e não é para ninguém, né? Ninguém precisa se assustar muito com isso, mas o fato é que a gente deveria enxergar uma economia que perde força. O gasto vem para baixo, o juro está subindo, e bem ou mal a gente tem aí uma poupança que suaviza, mas não vai conseguir levar isso muito adiante. Então acho que a gente tem uma economia um pouquinho mais fraca do que a gente viu, né, nos últimos 2 anos. Falando de previsão aí, Marcelo, qual é a nossa previsão de Selic e inflação, né, para 25 e como esses dados impactam aí o planejamento financeiro, né, tanto das famílias como das empresas? Newton, acho que é até importante a gente fazer uma observação aqui. Eu e o Fernando podemos ter números um pouquinho diferentes, né? Pela independência das áreas. Aqui eu estou na Asset, o Fernando, naturalmente, economista-chefe do banco. Então a gente pode ter uma diferença ou outra, mas eu acho que aqui a gente concorda que, naturalmente, o ciclo de elevação de juros não vai se esgotar tão rapidamente, ele vai ter ainda alguns passos. A gente enxerga a Selic caminhando para 12% ano que vem, então algum aperto adicional ao que a gente teve, né, partindo lá do 10,5%. E uma inflação que fica perto de 4%. Quer dizer, eu acho que aqui, do ponto de vista do planejamento, quer dizer, olhando 2025, ainda é um cenário que tem juros de curto prazo elevados, né? Ainda mais elevados do ponto de vista real, um juro quase de 7%, 8%. Enfim, a NTNB está lá perto de 6,5%, agora até um pouquinho acima disso. Então, é um quadro como o Fernando já colocou, quer dizer que o Banco Central, ele hoje não tem um problema de inflação. Eu acho que a inflação corrente ainda está dentro de uma faixa razoável, então o problema de inflação ele é controlável. A gente está partindo de uma inflação que está perto ali de 4%, quando a gente olha os núcleos de inflação, olha a inflação em 12 meses, etc. Mas a gente tem a necessidade de desacelerar um pouco a economia, porque ela vem crescendo, né? Cresceu no primeiro semestre num ritmo muito forte. O consumo das famílias vem crescendo num ritmo muito forte. Renda é bom, a renda crescer, mas em alguma medida está um pouco mais rápido, ou bastante mais rápido do que ser compatível com a estabilidade da inflação. E a gente tem, do ponto de vista da inflação, algumas pedras um pouquinho no meio do caminho, né? Tem a taxa de câmbio, que a gente vai falar um pouquinho. Talvez a nossa visão aqui, ela venha um pouquinho para baixo, mas por enquanto é uma pedra aí no meio do caminho, nesse 5,60, 5,65. E do ponto de vista, ainda que commodities, né, internacionais estejam bem, a gente está sofrendo aqui a consequência da estiagem e de outros ciclos. Então, ciclo de proteínas, né, Marcelo? Proteínas, tem risco ali, né? E isso ainda teve uma queda muito grande ao longo de 2023 e agora está revertendo. Então tem uma pressão de alimentos que vem, junto com a questão de energia elétrica também pressionando um pouquinho esse final de ano. Agora queria pergunta para os dois, né?
o foco do mercado continua sobre o fiscal. Que avaliação vocês fazem da política fiscal atual? Ainda restam muitas dúvidas sobre se o governo vai conseguir cumprir a meta, né? E queria ouvir também uma avaliação do impacto da política monetária na política fiscal do Brasil. Quais fatores que impedem que a dívida pública caia e que primeiro até que pare de subir, né? Claro. Tá com tempo, Newton? A gente tem quantas horas para o Não, podcast temos aqui assim, um tempo definido aqui, mas... Olha só, deixa eu começar aqui, Marcelo, eu me arriscar. Bom, primeiro, o Brasil tem problemas estruturais para equacionar as contas públicas. E, sendo bem prático aqui, nós temos gastos muito rígidos e muito indexados, né? Então, é muito difícil você cortar gastos no Brasil sem grandes reformas que dependem do Congresso, que dependem, inclusive, de vontade política do governo, né? Isso é a parte estrutural. E do ponto de vista das receitas, né, tem uma certa percepção na sociedade de um limite ao aumento da carga tributária, que a gente observa no Congresso também, que é muito difícil aumentar imposto no Brasil. Não estou defendendo, não. Estou apenas constatando que você tem muita dificuldade de cortar gasto, muita dificuldade de aumentar imposto. Ora, isso é um problema. A gente tem um déficit público, né? Estão rodando... A gente espera que o déficit público termine o ano perto, o primário, né? Perto de 0,5%, 0,6% do PIB ali, e a gente não consegue cortar muitos gastos, não consegue aumentar impostos. Isso é muito sério, né, esse problema estrutural, quando a gente coloca o tema conjuntural, que o Marcelo estava falando, o juro real de 8%, em cima de uma dívida pública de 80% do PIB, arredondando os números aqui, né, produz um déficit nominal do Brasil, né, ou seja, o déficit primário mais o que a gente paga de juros, da ordem de grandeza de 9%, 10% do PIB. É o maior do mundo hoje, Newton. Isso é muito sério, né? E a dívida pública não para de crescer. Então, eu acho que olhando para frente, eu diria o seguinte: primeiro, o governo tem que dar mensagens claras e demonstrações claras de cumprimento do arcabouço. O arcabouço ainda não é suficiente para estabilizar a dívida pública, mas o que está acontecendo hoje é que tem vários gastos que estão fora do arcabouço, alguns legítimos, como o caso da recuperação do Rio Grande do Sul, né? Outros nem tanto. Então, no fim do dia, cumprir o arcabouço me parece que é o passo número 1. Número 2, e vai se somar esse esforço do primeiro, né? Reavaliar todos os gastos possíveis que não dependam tanto de Congresso e ter algum empenho junto ao Congresso para modificar programas públicos que eventualmente não estejam cumprindo mais seu papel. Eu acho que com isso você começa a restabelecer alguma confiança. Agora, o olhar mais de médio e longo prazo, mais estrutural, para eu passar aqui a bola para o Marcelo, eu acho que a gente não vai escapar de ter uma discussão mais séria, né, mais profunda, sobre essa rigidez do orçamento, sobre essa indexação do orçamento. Eu suponho que isso não vai acontecer até 2026, acho que é um tema para o próximo presidente, quem quer que seja, né? Mas a gente vai ter que passar para essa discussão para enfrentar, enfim, a indexação de saúde e educação, do salário mínimo, das regras de benefícios, né, dos demais benefícios sociais, BPC, abono, enfim, algo pode ser feito no curto prazo, mas acho que a gente vai ter que passar por isso. E também qual é o nível de carga tributária que a sociedade entende apropriado no Brasil, né? Something has to give, como a gente fala, né, nos Estados Unidos. Alguma coisa vai ter que ceder. Então, senão, essa equação aí não vai terminar bem para o Brasil. Não terminar bem significa o Brasil vai ter ou juros muito altos por muito tempo ou uma inflação muito alta lá na frente. Eu talvez adicionaria aqui, quer dizer, a questão, além da sustentabilidade da dívida, a questão do déficit nominal, a implicação dele para o médio prazo, é a interação que você provocou a gente, Newton, entre política monetária e fiscal. Então tem gente que diz o seguinte: não, o problema do déficit nominal é que o juro está tão alto que aí tem um déficit primário, né, que sem o juro de 1% do PIB, só que tem 7,5%, 8% de juros, então dá 9%. Então o problema, um é menos 1, o outro é menos 8%, então o problema é o juro. Vou te interromper, Marcelo, um segundo, é porque no déficit nominal, eu falei, o Brasil é o pior do mundo, né? Mas no primário, nós estamos no primeiro quartil, ali, os 30% melhores. Não é tão grave mesmo, você tem razão. Né? Exatamente. Então, só que aí você olha essa situação e diz o seguinte: não, então o problema é o juro, né? Quer dizer, só que é aquela visão, qual é a causalidade, né? O que está causando o quê? E o Brasil, primeiro, ele tem já um histórico de décadas e décadas que a taxa de juros básica é alta. Então, a gente tem que lidar com isso, né? O fato é que, nesse momento que a gente está vivendo aqui, nesses últimos anos, o que está acontecendo, isso talvez desde 2022, é que a despesa e o estímulo fiscal está levando a necessidade de ter um juro alto.
Então, a causalidade que eu vejo é a política fiscal, bastante aumento de despesa, principalmente porque a gente tem que lembrar, a receita está crescendo bastante e, de fato, o governo teve um sucesso muito grande em aumentar, em rever regras, benefícios, etc., que estão levando nesse ano de 2024 a um aumento de cerca de 9% ou um pouco mais por cento em termos reais da arrecadação total do governo federal. É bastante coisa, é muita coisa, né? É um crescimento bastante grande. Só que, ao mesmo tempo que tem aumento da arrecadação, tem também aumento de despesas nesses últimos vários anos que foram muito fortes. Eu tenho um dado que pouca gente, eu acho que enxerga, que a despesa em 2025, projetada pelo orçamento de 2025, vai estar 65% acima em termos nominais que 2019. Então, o que os economistas debatem o que a gente tem é tirar estímulo fiscal, né, para reduzir os juros, e o crescimento ele não vai mudar tanto. No final, está todo mundo pensando em chegar no mais ou menos no mesmo crescimento, 2, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas com uma combinação de políticas diferentes. Olha, tira a política fiscal, coloca, ou menos necessidade de aperto da política monetária. E você reequilibra essa equação e pode ter, digamos assim, um déficit nominal mais baixo. E, Fernando, a oscilação do dólar frente às políticas monetárias, Brasil e Estados Unidos, qual a tua avaliação? Eu costumo dizer que eu nunca erro a projeção do dólar. Eu obviamente trabalho com ranges para isso, né? Então acho que alguma coisa entre 2 e 9 é bem razoável. Brincadeira aqui. Bom, vamos lá. A gente falou um pouquinho da eleição dos Estados Unidos. Eu acho que ali tem um efeito, Newton, que pode ter uma né? Dependendo de como as políticas econômicas forem tocadas lá, isso pode afetar sim o dólar no mundo, né? E tornando ele mais forte. Então, por exemplo, se a Harris ou o Trump fizerem políticas, né, econômicas que são mais protecionistas ou que geram mais inflação, isso vai fazer com que o Fed suba o juro em algum momento, não em 2025, e vai levar um dólar mais forte. Então, acho que esse é um componente importante para a gente pensar a moeda. Agora, quando eu olho para o real, né, eu continuo com a sensação que o real está descolado dos seus fundamentos, digamos assim. É verdade que eu acho isso há um bom tempo, ele não tem voltado para os fundamentos tão rapidamente, mas a minha impressão é que quando a gente olha para a força das contas externas, quando eu olho para o nível do câmbio real no Brasil, né, quando você desconta a inflação ao longo da história, era para ele estar mais perto de 5 do que dos 5,60, 5,70 que ele está hoje em dia, né? Agora, pegando o gancho do que o Marcelo acabou de falar, me parece que hoje, mais do que o diferencial de juros, que o mercado olha e fala, mas o diferencial de juros não está aumentando, tá? Mas os investidores parecem bastante preocupados com o tema da dinâmica da dívida pública, que esse reequilíbrio que o Marcelo sugeriu, um pouco menos de gasto público, um pouco menos de juro, portanto, né? Eu acho que ele tende a apreciar a moeda, né? E eu acho que isso vai acabar acontecendo em 2025, né? Em outras palavras. Eu vejo o governo gastando menos, como eu falei, acho que o juro sobe até primeiro trimestre ali, e como eu realmente acredito na potência da política monetária, eu acho que no Brasil não tem nenhum problema de funcionamento da política monetária, a inflação vai ceder, e em algum ponto do final do ano que vem a gente volta a cortar a taxa de juros. Pegando um pouco o gancho que o Marcelo falou, esse reequilíbrio da economia com gastos públicos menores, né? E o Banco Central, em algum ponto em 2025, podendo cortar a taxa de juros, eu realmente acho que, como eu falei, a potência da política monetária é elevada e o juro funciona no Brasil. A gente vai ver uma economia mais balanceada no final de 2025. E isso, para mim, é melhor para o câmbio. Então, eu continuo achando que o real vai apreciar, vai mais para a direção do 5 do que para o 6, que a gente tem visto até agora. Marcelo, e aí, falando um pouco de bolsa, né? Como é que você vê a bolsa com relação à atração de investidores, né? O Brasil precisa restaurar mais rápido essa credibilidade, ser um destino para os investidores internacionais? Quer dizer, qual é a tua visão aí de bolsa para o ano que vem? Acho que um primeiro ponto é que vários países do mundo têm dificuldade de atrair, eu acho que nesse momento, fluxo de capitais, né, de portfólio para a bolsa. Por quê? Porque Estados Unidos está muito forte. Então, assim, o que a gente, no final, está competindo é com o S&P. E o S&P não para. Quer dizer, inteligência artificial, nova tecnologia... Mag 7 lá no... Tá tudo lá. Então, essa é uma dificuldade do Brasil e de outros países do mundo, eu diria. A própria classe de emergentes, quando a gente pensa em emergentes, investidores internacionais, eles acabam olhando muito a classe como um todo. Ao decidirem alocar, eles vão alocar num fundo que investe em emergentes como um todo. Lá tem China, por exemplo. Então, China também
é um certo problema. Então, a classe de emergentes ela não está tão atrativa do ponto de vista do investidor, digamos, americano, porque dentro dos Estados Unidos, renda fixa está muito boa ainda, apesar da queda de juros, e a bolsa está muito bem. Então, tem essa dificuldade quando a gente olha, digamos, a atratividade geral de países emergentes. Para o Brasil, a nossa equipe lá de renda variável tem uma avaliação que os preços das ações aqui no Brasil estão atraentes, quer dizer, os valuations que a gente fala, né, estão atraentes, mas a gente tem que reconhecer, quer dizer, é um ambiente que tem um desafio, porque obviamente tem uma taxa de juros alta, que atrai o investidor muito mais para outras aplicações de curto prazo, e tem também uma desaceleração da atividade econômica para ano que vem, que vai acabar também acontecendo em alguma medida. Então é um cenário que a gente está tendo um pouco mais de cautela, mas com a visão que é nos momentos onde o juro está mais alto, onde tem um ciclo de desaceleração da economia, onde as melhores oportunidades podem aparecer. Então a gente está mais atento nos próximos 6 meses, identificar boas oportunidades e aí, eventualmente, dependendo do contexto, naturalmente, fazer investimento. Mas a gente acho que não pode esquecer que momentos nos quais o juro de curto prazo está alto, é quando outros ativos ficam atrativos, que a gente diz, o prêmio nesses ativos ele fica maior. Então, eu acho que a gente tem que ficar ao mesmo tempo confortável lá, eventualmente, aqui nas aplicações do CDI e tal, mas bem de olho no que está acontecendo com as outras classes de ativos, que oportunidades interessantes aparecem justamente nesse momento. E podem virar bem, né? Eu concordo. Fernando, falando agora um pouco de agro, né, tão relevante aqui para a economia brasileira, né? Se pudesse comentar um pouco dos impactos das mudanças climáticas no agro brasileiro e de que forma as políticas agrícolas recentes afetam a produção e exportação, tá? E as estimativas que nós temos do agro com relação à inflação para o ano que vem. Ótimo, Newton. Olha, bom, eu não vou mentir aqui, eu não sou um grande especialista nos efeitos da mudança climática no agro, mas a gente acabou de fazer o nosso summit, né, aqui do Banco de Atacado, e foi super interessante, Vamos fazer todos os anos. É isso aí, boa. Aliás, uma iniciativa sua, do seu time todo aí, tão de parabéns. E o que eu aprendi ali, além de tudo, de fato, assim, a imprevisibilidade aumentou muito, né, do ponto de vista dos efeitos climáticos, ou da previsão do clima. Portanto, isso piora a previsibilidade da safra agrícola. A gente discutiu muito lá sobre a necessidade de seguro para esse tipo de evento, né? O quanto que isso vai ser importante nos próximos anos para que a produção, para que os agricultores possam se proteger desse processo. Mas, de toda sorte, eu acho que o Brasil é dos países que ainda conseguem mais escapar, né, assim, dos impactos mais devastadores, porque, bem ou mal, a gente tem uma capacidade, uma produtividade muito grande, né? E estamos um pouco mais isolados de alguns eventos. Tem que ter muito cuidado para dizer isso, porque a gente viu essa seca recente, a gente viu de novo os impactos no Rio Grande do Sul, mas, bem ou mal, a gente consegue escapar, tem conseguido escapar dos impactos maiores sobre o agro. Por exemplo, pega a produção para o ano que vem, apesar de toda a seca, a gente ainda estima uma produção agrícola da ordem de 305, 310 milhões de toneladas, né? Então, assim, damos um pouco de sorte, choveu na hora certa, né? Não vai atrapalhar tanto, ou está chovendo, né? Estamos aqui no mês de outubro, não vai atrapalhar tanto a produção de soja e, portanto, não deve atrapalhar tanto as exportações. Mas o que eu acho que os investidores, os agricultores e quem lida com o setor tem que ter em mente é que isso, a imprevisibilidade, como eu falei, aumentou. Isso, portanto, cobra um prêmio de risco maior. E acho que a gente vai desenvolver muitas coisas nos próximos anos, do ponto de vista de mercado financeiro, né, para que você possa lidar com essa imprevisibilidade, desde seguros a derivativos. Último ponto aqui, que eu também aprendi lá no nosso Agro Summit, né? O Brasil ainda é muito pouco irrigado perto de outros países do mundo. Então, a irrigação é mais ou menos 6% ali das lavouras, enquanto outros países mais avançados em irrigação têm algo como 20%. Um dos problemas que a gente viu, né, nesse episódio recente foi justamente a seca, né? Então, tem espaço para o Brasil também avançar e se proteger de pelo menos uma parte dessa mudança climática, que é aumentar a irrigação. Eu acho que isso vai acontecer nos próximos anos, Newton. A gente vê várias empresas e várias, né, enfim, plantas aí, agro já pensando bastante nisso. Perfeito. E, Marcelo, um estudo publicado na revista Nature sugere que as mudanças climáticas poderão encolher até 19% a economia mundial.
isso até 2049. Você avalia que o mundo está conseguindo entender e consolidar estratégias para lidar com o impacto das mudanças climáticas na economia? É uma dificuldade. Eu acho que o nível de preocupação e de atenção ao tema aumentou muito, a mobilização aumentou muito. Eu diria que a principal questão é que requer uma coordenação entre os países e dentro dos países, entre os setores. Quer dizer, é uma dificuldade razoável de fazer isso se tornar realidade. A gente estava discutindo um pouquinho, por exemplo, o caso da Europa. Quer dizer, o caso da Europa tinha lá uma determinada matriz energética, de repente você tem que repensar, né, o que você iria fazer, que era uma energia mais limpa, não, reverte aqui, volta atrás. Então, não é tão simples de mudar essa matriz energética. A gente está vendo, de outro lado, né, um aumento, e quando a gente vê projeções de demanda de energia elétrica para os próximos anos, além dos carros, né? Sim. Tem os data centers, que são muito potentes lá, inteligência artificial e tal, isso consome muita energia. Então a demanda por energia elétrica, ela vai continuar sendo crescente. E são poucos países, como o Brasil, que tem essa matriz, né? Tem a vantagem ali de hidrelétrica, de solar, de eólica, mas isso está acontecendo. Eu acho que a gente vai ver isso continuar progredindo numa velocidade bastante rápida. Talvez a dificuldade, né, de coordenar, enfim, você teve várias discussões ali de como lidar com principalmente a questão de emissões globais, isso é um pouco mais complicado. Para o Brasil, e eu acho que pensando também em alguns países, eu acho que tem um tema bem importante e que a gente está dando passos interessantes nesse sentido, que é a questão do saneamento, né? O saneamento a gente talvez diga, não, mas isso é mais saúde pública, não, mas é muito meio ambiente também, porque os rios ali que nos abastecem, etc., isso e todo o ambiente, o Fernando falou da irrigação, quer dizer, isso tudo tem que estar interligado. Então a gente investindo mais em saneamento, ele também implica em estar numa questão ambiental super importante para a agricultura e obviamente para o consumo humano, etc., e para o lazer, e por aí vai, né? Nilton, eu esqueci um pedaço da sua resposta, aqui, relembrando do efeito da agricultura nos preços de alimentos, né? Mas o Marcelo já tinha antecipado um pouco, só para reforçar. Acho que a gente tem sim esse tema dos abates, né, de fêmeas que aconteceram ali no caso do setor de proteínas. Então a gente espera, assim, está acontecendo uma pressão na parte de carnes, basicamente isso, né? E acho que isso aí pode incomodar um pouco. Então a gente vê os preços de alimentos um pouco mais pressionados no ano que vem, mas se, né, a safra brasileira ficar nesses 310 milhões, 305 que eu estava dizendo, acho que não vai ser um grande tema, assim, não, de uma disparada de preço como a gente vê em outros momentos. Tá? Muito bem, estamos encerrando a nossa conversa e aqui no Insights a gente tem uma tradição de pedir para os nossos convidados alguma dica de livro, filme, série para os nossos espectadores. Eu até peguei minha cola, porque o nome é grande aqui, tá? Mas, enfim, eu e o Marcelo tivemos o privilégio de conviver durante muitos anos com o professor Afonso Pastore, que faleceu recentemente, nos deixou. Acho que o Brasil perdeu um grande nome, um grande economista. Ele deixou um livro que foi publicado ali póstumamente, enfim, e cujo nome é Caminhos e Descaminhos da Estabilização, né? Uma análise do conflito fiscal monetário no Brasil. Não podia ser mais apropriado, né? O Pastore, a vida inteira dele, sempre tratou desse assunto, e acho que a grande discussão do Brasil dos próximos anos é essa, quer dizer, como que, né, nas suas perguntas aqui, Nilton, como que a gente vai equacionar essa interação entre a política fiscal e monetária. É uma bela recomendação, eu já comecei a ler. Marcelo, qual a dica para compartilhar conosco? Nilton, olha, eu tô muito fã desse livro que eu acabei de ler recentemente, que é o Guerra dos Chips. Então, talvez muita gente tenha visto. Ele conta a história da indústria vamos dizer, do Vale do Silício, que hoje em dia não é no Vale do Silício nos Estados Unidos, mas ele conta a história de como os chips foram criados e como isso cresceu brutalmente. E é um livro que vai até recentemente, ele vai, acho que até 2022, então também fala um pouquinho desse conflito, né? Por que é a Guerra dos Chips? Porque é um conflito, nasceu, na verdade, os chips eles começaram como uma questão militar, e hoje eles são uma principal questão econômica. Quer dizer, quem dominar essa tecnologia, e tem a disputa, né? Estados Unidos, Europa, China, Taiwan, Coreia, Japão. Então,
É um livro muito, muito interessante. Legal. Muito bom. Esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco. Tive o prazer de conversar com o Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco. Fernando, muito obrigado. Obrigado, Nilton. Obrigado a você. Obrigado, Marcelo, também pela companhia aqui, pela conversa. Também te agradeço ao Marcelo, economista-chefe da Bradesco Asset. Muito obrigado, Marcelo. Nilton, obrigado pelo convite, um prazer aqui e dividir mais uma vez uma conversa aqui com o Fernando. Prazer. Boa. O Insights está nas principais plataformas de áudio e no Instagram, no perfil podcast.insights. Você pode conferir a gente também em vídeo, tanto no Spotify como no YouTube do Bradesco. Siga a gente e fique por dentro dos bastidores e muito mais. Até a próxima. Tchau.